Protesto agora há pouco na COP30, manifestantes entraram em confronto com seguranças. Túlio Amâncio, ao vivo de Belém, traz todas as informações. Túlio, o que aconteceu? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente. Vocês estão vendo aqui a movimentação. O pessoal está todo indo embora. Muita gente indo embora a pé. 3 ambulâncias ali à frente, porque toda a programação da COP30, que ia até às 10 da noite, foi encerrada. Tá? O pedido é para evacuar o prédio da COP30 por conta dessa manifestação que houve agora há pouco. Indígenas e manifestantes ligados ao PSOL, eu pude ver pela camiseta que eles usavam, eles invadiram, não é força de expressão não, é de fato, eles invadiram a entrada da Blue Zone, a Zona Azul. Nós temos as imagens, eu consegui fazer com o celular, eles quebraram a porta, entraram cerca de 10 metros, derrubaram os detectores de metal e a segurança conseguiu contê-los. Foi um embate que houve ali, a segurança conseguiu formar um cordão de contenção, os seguranças da ONU e da empresa terceirizada, e evitou com que os manifestantes entrassem. Mas um segurança, ele foi ferido na cabeça, tá? Um dos manifestantes tocavam um bumbo e com a baqueta desse bumbo acabou atingindo a cabeça de um desses seguranças que foi levado de cadeira de roda para o posto de saúde. Os manifestantes, como eles não conseguiram entrar, eles acabaram saindo, né? Foram expulsos do local, foram tirados do local pelos seguranças. E eles saíram daqui e depois toda a área foi evacuada. A segurança da COP pediu para todo mundo sair e ir embora daqui. Então o pessoal está indo embora a pé de fato. E o que eles pediam, os manifestantes? Eles pediam a taxação das grandes fortunas para financiar o combate às mudanças climáticas. É o que eu consegui ouvir de pedidos dele, em coro, em algum momento eles fizeram até um coro com esse pedido. E agora a situação é essa, ó, várias ambulâncias aqui, o pessoal caminhando porque é uma área isolada, as pessoas não conseguem pedir um transporte por aplicativo, um táxi por aqui, não conseguem pegar um ônibus, então todo mundo tem que caminhar mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetros para conseguir sair desse perímetro aqui que está todo isolado por conta das movimentações da COP. Felipe. Túlio, há uma área exatamente para esse debate. E aí eles precisavam fazer o uso da força, da violência para pegar e levar a posição deles adiante, mas que isso, né? Até porque os indígenas têm uma área também especial para eles, né? E a cobertura da imprensa é muito ampla. Exato, essa discussão acontece dentro da Zona Azul e também dentro da Zona Verde, né? Mas o que a gente pôde perceber é que foi um movimento que foi organizado com antecedência, porque eles estavam em um grande número e já vieram focados em entrar mesmo pela entrada principal. Então eles vieram correndo e invadiram o prédio. Mas de fato existe o lugar para que esse debate aconteça sem violência, sem invasão, sem agressão. Tudo isso existe. Mas, pelo visto, pelo menos esse grupo, não generalizando obviamente, mas esse grupo preferiu partir para o embate, talvez para chamar mais atenção, enfim, a gente não sabe o motivo, mas o saldo disso foi discussões encerradas, então fica o prejuízo do que estava sendo debatido lá dentro, tendo que ser interrompido de uma hora para outra, e ficou ainda o saldo da portaria danificada, um segurança com ferimento no rosto por conta de um instrumento musical que ele acabou sendo ferido com esse instrumento. Situação complicada aqui, viu, Felipe? Causou um certo transtorno aqui para o pessoal que está a trabalho, principalmente, e cumprindo suas agendas aqui na COP30. Alguém preso, Túlio, detido, vai dar, a polícia está aí Você já falou dos seguranças, né? Mas polícia está aí, eu estou vendo carros atrás de você ali, viaturas oficiais.
Vai dar prisão para alguém? Alguém vai ser detido? Ou vai ficar por isso mesmo, essa baderna, essa bagunça, essa violência, uma pessoa agredida, prejuízos materiais, esse fiasco, né? Essa vergonha que é um ato como esse em um evento que é absolutamente democrático, e a democracia deveria ser respeitada, os espaços deveriam ser respeitados. Não teve ninguém detido, inclusive a polícia nem estava aqui no momento, estava a responsabilidade toda da segurança pela guarda da ONU e também por uma empresa terceirizada. O que esses guardas fizeram foi evitar a invasão, né? A invasão aconteceu na portaria, passaram dos detectores de metal, mas a intenção dos seguranças é que eles conseguissem entrar mais adiante, né? Invadir de fato o pavilhão. E eu confesso que eu fiquei até surpreso, porque se você comparar a quantidade de segurança para a quantidade de invasor, os seguranças eles conseguiram ainda ser muito eficientes para tirar os invasores, viu? Porque eles estavam em um número muito inferior. O que eles fizeram foi de fato formar um cordão para que eles não passassem, para que os manifestantes não passassem. Agora o que a gente observa é que os vigilantes do Gabinete de Segurança Presidencial que permanecem aqui na COP30, eles vieram aqui para a porta. Há também o Exército aqui na porta, mas no momento a Polícia Militar não estava apenas a guarda da ONU e a guarda da empresa terceirizada. Então não houve polícia, não houve ninguém detido, Felipe. Perfeito. Túlio Amâncio, obrigado a você. O canal segue aberto para você e todos os nossos colegas que estão aí em Belém, né, para continuar a cobertura desse fato e também da COP30, que a gente espera, né, tenha fatos positivos a serem mostrados nos próximos dias, bons debates, e que os debates aconteçam sem serem interrompidos desta forma antidemocrática, com uso da força, em local indevido, enquanto as pessoas estavam ali tratando de assuntos sérios, né, com uma pessoa ferida, com danos materiais. Um absurdo o que aconteceu aí em Belém nesse momento, e a gente acompanhou aqui através de você. Obrigado, Túlio. Um abraço a você e a todos. Túlio Amâncio, ao vivo de Belém. O testo realizado na noite de ontem, que foi o segundo dia da COP30, bloqueou a saída de pessoas que estavam credenciadas para a Zona Azul, que é onde ficam as salas de negociação da Conferência do Clima. Para entrar nesse local, lá na COP30, é preciso ter uma credencial emitida pela Organização das Nações Unidas, e aí teve uma confusão entre os manifestantes e os seguranças que fizeram uma barreira física para impedir o acesso total à área. Um grupo que participava da Marcha Global de Saúde e Clima se afastou da manifestação principal e seguiu rumo à entrada da Zona Azul. A área é de acesso restrito a negociadores, jornalistas e diplomatas. Partes dos dissidentes eram indígenas, tapajós, e a outra parte integrantes do coletivo Juntos. Muitos vestiam camisetas com inscrições do PSOL. O termo Ocupa COP foi usado nas redes sociais depois do ocorrido. A Zona Azul da COP30 é um espaço administrado pela ONU e que não permite manifestações públicas sem permissão prévia da organização. A segurança em torno da área, no entanto, é do governo federal. O presidente Lula, você sabe, ele fez aquela GLO, né, a Garantia da Lei e da Ordem, para permitir o patrulhamento de forças armadas durante a COP30. Por conta disso, inclusive, tem um blindado estacionado no início dos bloqueios feitos nas ruas que dão acesso a essa Zona Azul. O protesto causou o fechamento do acesso principal da COP30. Os participantes que saíam do local no horário tiveram que usar um acesso na lateral. No interior da Zona Azul, houve desvio para que as pessoas não chegassem perto do conflito. No fim da noite, a organização da conferência informou por e-mail que as portas que foram danificadas estavam sendo consertadas e que seriam liberadas hoje às 7 da manhã. Agora, o que chama a atenção e o que repercutiu nas redes sociais são os vídeos dessa confusão generalizada que marcou, inclusive, a noite de ontem na COP30. Isso porque choveu, e é normal chover em Belém, tanto é que os compromissos em Belém são marcados antes ou depois da chuva da tarde. Isso é absolutamente normal, quem conhece a capital paraense. Na sala de imprensa, alagamento na sala de imprensa, choveu mais dentro do que fora. Ou seja, Olavo,
manifestações, alguns portais indicam manifestações contra o governo Lula. Só não combinaram com a culpa, com a equipe, a turma do PSOL e com os indígenas que ali estiveram. Além disso, todos os problemas, tem a questão envolvendo o aeroporto, que o Barros já vai tratar, enfim, a turma ali passando vergonha no débito e passando vergonha no crédito. Olavo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, amigo Pitoli, amigo ouvinte, muito bom estar aqui. Pauta para reclamar tem pra caramba, né? Desde a questão do petróleo, parece que reclamaram. Agora, Pitoli, o Correio botou 19 milhões na organização da COP, né? Mas tá sobrando dinheiro no empresa Correio, aérea. né? Então, tem pauta para reclamar, né? E é interessante como o cabeçalho da notícia chama a atenção. Confusão entre manifestantes e segurança. Não. Manifestantes foram lá, onde não era para estar, agrediram segurança com o rosto sangrando e causaram confusão. A COP30 está longe de ser uma unanimidade dentro do país, desde localização, desde gastos. O Brasil não é o país, sob a gestão do governo Lula, não é o país sustentável. Não é assim que o governo Lula caminha. Tem que protestar. Silvio, será a abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Será que será enquadrado como crime? Porque teve invasão, teve pancadaria, teve depredação, enfim. E agora, Silvio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia, doutor Olavo, bom dia para toda a audiência. Acho que a lei no Brasil, a espada só desce para um lado, Pitoli. Portanto, quando tem uma camiseta do PSOL, uma camiseta do Che Guevara, um bonezinho da CUT, do MST, aí não tem nenhum risco, não tem perigo de nenhum enquadramento, como você se refere. Essa COP30 é um fiasco, é uma vergonha, é um dos maiores papelões que o Brasil passa diante do planeta. E digo mais, isso tudo, Pitoli, vai terminar em escândalo de corrupção. Tem um caso, por exemplo, em análise no Tribunal de Contas da União, no TCU, de R$500 bilhão para a tal da OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. Está aqui na minha tela, eu fui conferir o valor exato do contrato, 478,3 milhões de reais firmados sem licitação. Ontem tivemos cenas lamentáveis, choveu demais e aí o teto não aguenta. Que organização milionária é essa que não consegue montar um pavilhão? Tem problema com banheiros, jornalistas estrangeiros assaltados. Agora tem um detalhe, né? Tem um blindado lá, como você disse, para subir o morro contra traficante, contra os bandidos de verdade. Aí não tem blindado da Marinha, mas lá tem, né? E mais confusão por lá, né, Barros? Zé Pitoli, teve um incêndio que foi registrado em uma área externa do Aeroporto Internacional de Belém. Ele, inclusive, aconteceu em um dia de grande movimento na área, com a chegada de participantes para a COP30. Ninguém se feriu nessa ocorrência. Quem passava lá pelo bairro Valdecães ficou assustado com as labaredas e a fumaça escura que podia ser vista de vários pontos da cidade. Segundo a concessionária do aeroporto, as operações de pouso e decolagem não foram afetadas e o incêndio foi controlado rapidamente. O fogo começou em um espaço destinado a materiais de obra, segundo a polícia. Como havia fibras e produtos de alta combustão, as chamas se espalharam rapidamente. A concessionária norte da Amazônia Airports, responsável pela administração do aeroporto, informou que o serviço de salvamento e combate a incêndio do terminal e o corpo de bombeiros foram acionados imediatamente após a identificação do foco de fogo nas proximidades do terminal de passageiros. A fumaça pôde ser vista de longe, mas não atrapalhou quem trabalha próximo ao local, segundo informou o G1, nem afetou os voos, sendo controlado rapidamente. Não foi detalhada a estimativa de prejuízo com o incêndio, nem suspeitas sobre o que pode ter provocado as chamas. Agora, chama atenção, né? Num dia de COP30, o céu completamente preto de fumaça. Preto de fumaça, o aeroporto que traz os visitantes vivendo essa situação. Olavo, 5 bilhões de reais, pelo menos é o que a gente tem de números, investidos pelo governo do estado do Pará para a realização da COP.
vão achar algum bolsonarista que meteu fogo nisso, né? Deve ter sido algum enviado do Bolsonaro, né? Quem pôs fogo no aeroporto deve ter sido um kits preto, né? Alguém com uma mochila escondida, né? Num pálio que não passou, de um táxi, enfim, não sei, alguma coisa vai acontecer. Mas deve ter sido culpa do Bolsonaro. Eu já posso imaginar que vão achar um bolsonarista que pôs fogo nisso tudo, Olavo. Se não ele próprio. Bolsonaro. Bem possível. É verdade. Bem possível ele próprio. Inclusive com teletransporte. Com uma missão telepática. Me lembrei da Star Trek, Star Trek. Star Trek. Tamo velho. Teletransporte. Não, você se lembrou, eu Perdão, não. Eu estou velho. Você está velho. Perdão. O Silvio fez uma colocação extremamente interessante sobre indícios de corrupção. Está aí, os indícios estão aí. Basta conjugar o volume de dinheiro gasto com a qualidade do serviço. E de novo, vou na esteira do Silvio, que foi também muito feliz no comentário sobre o blindado. Silvio, eu vou na GLO. Peraí. Para a COP30 pode decretar GLO. Para o Rio de Janeiro não pode decretar GLO. E que caca é essa de GLO, Exército fazendo segurança, que permite ali a invasão da Blue Zone? Adoro. Blue Zone. Bruzinha só da Shopee. Eu só uso Bruzone. Zona. Não tem que ser Bruzão pelo meu tamanho, Bruzone. Perdão, não, digo... Trocadilhos. A zona. Eu não ia poder. A idade. Você está falando da zona. Aqui em Bauru tinha ENI. Ela é azul, né? É outro nome aqui. Pois é. ENI, né? Lá é azul. Mas enfim, a qualidade do gasto... Nós estamos bem hoje, Olavo. Lembra da ENI? Melhor parar, né? Melhor parar. Estamos queimando o filme. E GLO para quê? Para o Rio de Janeiro não teve GLO. Para a COP30 bota GLO para nada. Governo Lula e segurança não combinam. Silvio, agora vamos achar o culpado disso. E a chance de ser um bolsonarista é multiplicada, né? Por quê? Porque, olha, fumaça, atentado, aeroporto, atrapalhando a COP. Vamos pegar alguém para Cristo aí, Silvio. Eu não duvido que isso aconteça. Infelizmente, eu não duvido que em algum momento o ministro Alexandre de Moraes determine a abertura de um inquérito para investigar e apareça alguém ligado ao presidente Jair Bolsonaro de alguma forma, em alguma conversa de WhatsApp, vai que mandou um emoji com uma fotinho, uma brincadeirinha com o presidente Bolsonaro, é bolsonarista. Eu não tenho a menor dúvida de que isso pode acontecer no Brasil. Continuando o comentário do Dr. Olavo, que também vai ao ponto central, Pitoli, tem uma questão que fica nítida para a sociedade, que é a prioridade. Qual é a prioridade do governo? Por exemplo, a segurança pública, que é a agenda da vez, porque o brasileiro não aguenta mais a bandidagem, e aí o governador do Rio de Janeiro planeja e executa uma mega operação nos morros, e essa mega operação tem uma aprovação avassaladora da sociedade? Ou será que é a COP do clima, que os líderes, muitos líderes mundiais não vieram para o Brasil? O Cláudio Humberto, que tem uma coluna em portais da internet e também participa de um programa, ele publicou os números, e eu estava vendo agora há pouco nas redes sociais. É o maior fiasco, é a menor participação de líderes mundiais em uma conferência de clima, uma conferência mundial. Portanto, o Brasil passou vergonha. É disso que se trata. E não vai entregar. A grande verdade, não vai entregar o que tinha que ser. Agora, tem bolso cheio. Quando a gente trata de Brasil, 5 bi, se escorregar 5%, pode canonizar. E só escorregou 5%, canoniza. A gente fala com o Leão 14, precisa canonizar, porque dos 5 bi só desviaram 5%. 10% é algo conservador no meio político, né? Desviar 10%. 20% é de prática quando a gente trata de bandido, essa turma que gosta de desviar dinheiro público. Só que ele está falando de 5 bi, olha o tamanho disso. Sem conseguir entregar de fato, com um evento que sofre com a chuva, sofre agora com a invasão de manifestantes, tem problema no aeroporto, não consegue entregar a coxinha. Teve um vídeo daquele apresentador, me foge o nome agora, da CNN, ele mostrando lá, ele comendo, né, olha, uma Coca-Cola, um quiche de não sei o quê, e pediu um camarão enrolado num queijo de Marajó. Deu R$99.
Ou seja, tem o que tem de absurdo, né, nessa COP certamente é inversamente proporcional ao que ela vai trazer de resultado. Correio pagou R$22 mil por dia por hospedagem, 67 mil. O Correios? Ele precisa estar lá no Correios. E tá bem de grana. É isso que você coloca. Sem contar o barco, né? 450 mil de aluguel. Sem contar o barco, né, Pitoli? Exato. O barco que queima óleo diesel, caríssimo, e queima óleo diesel, né? E estamos na COP do clima, da sustentabilidade. O barco do Lula. Faltou hospedar a Greta lá no barco, né? E decretado sigilo. Não sabemos quanto custou essa embarcação midiática do Lula, que a Janja fez a dancinha e por aí vai. Ele fez uma peça de marketing queimando óleo, queimando diesel, e não sabemos e nem saberemos quanto eles gastaram. Crise na hospedagem e preços exorbitantes. Foragidos da justiça trabalhando na COP30. Facção Comando Vermelho ameaçando paralisar a energia de Belém na véspera do evento. Uma van de uma delegação estrangeira foi incendiada. 2 jornalistas que vieram cobrir a COP30 foram assaltados. Coxinha custando R$45 e garrafa d'água por R$25. Mesmo com o preço nas alturas, acabou a comida e os visitantes tiveram que almoçar sorvete. A água dos banheiros também acabou, mas a água das chuvas não faltou. Vários pontos do evento foram alagados, comprometendo a passagem. Teve gente subindo no muro para não pisar nas poças. E um vazamento no teto transformou a sala de imprensa em uma piscina, que precisou ser interditada. Enquanto isso, Luísa Amel protesta seminua, e atores fantasiados de animais rastejam pelo tapete verde do evento em um desfile que virou meme. Desde o anúncio de sua realização, a COP30 tem sido marcada por escândalos e falhas de organização. Belém, escolhida para simbolizar o protagonismo da Amazônia, enfrenta problemas graves de infraestrutura e logística. Bilhões já foram gastos para preparar a cidade. Descubra agora um resumo dos principais desafios da COP30. Para quem não está familiarizado com o termo, o que é conhecido como COP são as cúpulas anuais de mudança do clima, que normalmente acontecem em novembro ou dezembro para discutir políticas ambientais e acordos climáticos. A COP30 começou suas atividades oficialmente nesta segunda-feira, com a cerimônia de abertura em Belém. Em seu discurso, Lula classificou alguns líderes mundiais como negacionistas. A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. O presidente também disse que é preciso abandonar combustíveis fósseis como gasolina, diesel e outros feitos a partir do petróleo, considerados poluentes. Vale lembrar que seu governo tem pressionado o IBAMA para a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Outro detalhe é que, a poucos metros da imponente entrada do evento, caminhões-tanque carregam milhares de litros de óleo diesel para abastecer os 160 geradores do pavilhão. E a embarcação onde Lula e sua equipe estão hospedados gastará, no mínimo, 4.000 litros de óleo diesel durante a conferência, consumindo até 150 litros de combustível fóssil a cada hora. Não vai ser a COP do luxo, é a COP da verdade. Eu não vou nem para hotel, eu vou dormir num barco. Porque enquanto
Enquanto os gringos estiverem dormindo, eu vou estar pescando. O barco de pesca a qual Lula se refere é o imponente iate 5 estrelas Iana 3. A embarcação de luxo é de um empresário que já esteve envolvido em denúncias de crimes eleitorais no Amazonas. Segundo apurou a Veja, Lula poderia ter ficado em um barco da Marinha durante a COP30, mas considerou as instalações do barco militar inadequadas para as necessidades presidenciais. Após repercutir na mídia, a despesa com o iate tornou-se o mais novo alvo de sigilo de sua gestão. A Presidência da República informou apenas que a diária do barco foi negociada por R$ 2.700 por pessoa. O governo federal também contratou 2 transatlânticos de luxo como solução emergencial para a escassez de hospedagens na cidade.